nós estudamos a segunda parte, em que o Filipe, o discípulo, está descendo para Samaria, né? E nós acabamos aquela segunda parte. E hoje, nós vamos pegar aí do capítulo 8, mas ele vai do 26, versículo 26, ao versículo 40, que também vai falar do Filipe, do mesmo Filipe. Naquela oportunidade ele estava evangelizando, né? E hoje também ele vai evangelizar, mas de uma forma um pouco mais individual e peculiar. Nós vamos estudar isso. Pedir para o Ramon, então, colocar os versículos de hoje na tela. Pedir para a Meire ler. Pode ser, Meire? Sim, posso sim. Filipe, eunuco etíope. Está em Atos 8, 20, capítulo 8, 26, versículos de 26 a 40. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ao levantar-se, partiu. E eis que um varão etíope, eunuco, oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente sobre todo o tesouro dela, e que viera adorar em Jerusalém. Retornando, estava sentado sobre a sua carruagem e lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te e junta-te a esta carruagem. Após correr para lá, Filipe o ouviu lendo o profeta Isaías e disse: Será que entendes o que estás lendo? Ele disse: Pois como poderia se alguém não me guiar? E rogou a Filipe para subir e sentar-se com ele. Ora, a perícope da escritura que estava lendo era esta: Como ovelha foi conduzido para a matança, e como cordeiro mudo perante o que o tosquia, assim não abriu a sua boca. No rebaixamento, o seu julgamento foi tirado. Quem descreverá a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Em resposta, o eunuco disse a Filipe: Rogo-te, a respeito de quem o profeta diz isto? A respeito dele mesmo ou a respeito de algum outro? Filipe, abrindo a sua boca, começou a partir desse escrito e evangelizou-lhe Jesus. Como iam pelo caminho, chegaram a um certo local em que havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede de ser mergulhado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. Em resposta, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar a carruagem. Ambos desceram até a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e ele o mergulhou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor se apoderou de Filipe, e o eunuco não mais ouviu, pois ia alegre pelo seu caminho. Filipe foi encontrado em Azoto, e atravessando a região, evangelizava as cidades até chegar a Cesareia. Isso aí. Ramon, seria interessante se você colocasse aquele mapinha que está aí no material que você fez, até para a gente ter uma noção, porque na outra oportunidade, ele subia, né, para Samaria, ele ia a norte. E nesse chamado, interessante, que ele é conduzido aí pelo chamado para descer a sul, a Gaza. Se vocês verem Jerusalém, ó, o Ramon está com o cursor em cima, ó. Desce até Gaza, que é ao sul.
E no estudo anterior, é o contrário, Ramon, liga aí até até essa Maria aí, já é o contrário, aí, ó. O material, se não me engano, Ramon, fala que é 96 quilômetros, né, de Jerusalém até Samaria. E de Jerusalém a Gaza, 56 quilômetros. Então, olha para vocês o percurso que ele fazia, obedecendo aí ao chamado do Cristo, né? Isso aí já dá para a gente ter uma noção do que é a obediência, né? Aí a gente até pode, não sei, né, Ramon, se a gente pode começar pela obediência. Total de acordo. E aí depois ele vai para Azoto, que acho que é 36, né, Hernani? 36, Isso. né? Que é aqui margeando o Mar Mediterrâneo. Depois sobe um pouquinho. Mas... acho que aquele texto do Emmanuel, como é que chama? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, cooperação, acho que ele é o mais legal para a gente começar, né, na sugestão, eu não sei o que Legal. Vamos sim, porque ele fala diretamente desse texto aí do Atos, a gente vai abordando tanto os versículos quanto a mensagem juntamente. Pode ler então, Meire. Já pego o embalo. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Cooperação. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda a sua atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo, proveitoso ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído do Atos. Filipe achava-se despreocupado, quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la, e entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Emmanuel, página Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito lindo mesmo, né? O outro, se a gente parar para pensar, estava num nível elevado, né? Porque era o superintendente de uma rainha, mas no entendimento das escrituras sagradas, ele precisou de um para auxiliá-lo, né? Na compreensão. Muito interessante mesmo. Eu não sei com quem eu estava comentando isso ontem, né? É muito lindo a gente parar e perceber que, nossa, que a nossa vida de relação é muito importante, né? Essa vida de um auxiliar o outro, né? Mesmo que seja no entendimento, no auxílio a algo material, todos nós, né? Que se a gente quer ter um curso de graduação, a gente precisa de um professor, né? Para estar nos esclarecendo, nos guiando naquele caminho, né?
de entendimento. E a gente vê também essa humildade em querer aprender, né? O coração está receptivo para os ensinamentos que vêm do alto, né? Isso também é muito importante, né? Já está com essa conexão de realmente querer aprender, né? As lições que vêm de Jesus. E quem de nós, né, não é o eunuco desse que precisa, né, desse auxílio, né? Todos nós. Meire, eu acho bem interessante aquele exemplo que dá do copo cheio e do copo vazio, né? Então, muitas vezes nós estamos com o nosso copo cheio. Tudo que vem a gente não aceita. E a gente sempre tem que ter a humildade, né? Aí também já entra no que está falando, a humildade de receber coisas novas. O Espiritismo mesmo é uma doutrina maravilhosa e é uma doutrina progressista. Ele nos trouxe, nos traz todo dia coisas novas. Mas fica a nossa individualidade de aceitar ou não, né? É claro, ele nos ensina que tudo tem que passar pelo crivo da razão, né? Pela peneira, como Santo Agostinho diz. Mas esse eunuco, ele estava com o copo dele, né? Ainda cabia muita coisa. E como Deus tem todo uma... Nada é por acaso, né? Tudo aconteceu no momento certo, tudo tem um motivo. Naquele momento, o discípulo obediente, fiel, encontrou alguém que estava disposto a recebê-lo de coração aberto, né? O copo estava vazio para receber. E o que aconteceu foi essa maravilha aí que os versículos vêm nos mostrando, né? Iris, boa tarde, tudo bem? Chegou depois da prece? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Desculpa, estava com imagina. dificuldade para entrar aqui, mas já deu certo. Obrigado. Tá bom. Mas fique à vontade, gente, nós temos muito assunto aí para falar. Já começando, né, do quanto o Felipe era obediente, pensa bem, fazer todos esses trajetos aí, tinha que ser alguém, né, muito comprometido com o que queria. Ele sabia onde queria chegar e por quem estava sendo guiado, né? É muito maravilhoso isso. Aí eu fico pensando também nessa pleiade de espíritos que já estavam trabalhando ali, né? Porque um espírito estava ali ligado a ele também para que acontecesse todo esse processo de conversão, né? De entendimento. Interessante que fala também que houve um arrebatamento, porque ao mesmo tempo que ele estava indo no caminho com aquele etíope, ele já estava lá em Azoto, a distância que era, né? Então, quer dizer, a gente percebe, assim, que houve um fenômeno, bem dizer assim, de levitação, né? Que ele foi levado, né? Há também a história de Isaías também, que foi arrebatado, né? Há toda essa história. Mas vendo também o último capítulo do livro Nosso Lar, quando o André Luiz consegue o seu título de cidadão de Nosso Lar, até então ele não conseguia levitar lá dentro da cidade, ele usava muito aeróbus, porque é uma distância imensa. Mas depois que ele recebe, que ele participa toda a família dele, ajuda o esposo da viúva que era dele, ele tem esse coração, né, desprendido, ele deixou mão de todo aquele apego que ele tinha na família, né, minha esposa, meus filhos, meu lar, viu o quanto o Ernesto tinha ajudado a Zélia, e quando ele volta para Nosso Lar, ele já entra na condição de cidadão de Nosso Lar, que até então ele estava sendo tratado em Nosso Lar, né, já estava trabalhando também, mas ele era um visitante, bem dizer, de Nosso Lar, ele torna-se cidadão de Nosso Lar e já consegue levitar. Ele já entra, né, com a Narcisa levitando. Então, volitando, isso desculpa. Ele já entra volitando, porque já é uma condição, o espírito já tem que ter uma certa maturidade, uma certa leveza mesmo, né? Deixa aquele apego de lado, né, aquelas sensações, né, grosseiras de apego, mas já começa já a entrar num processo mais de pureza, realmente, né? E Felipe estava com essa pureza no coração, né, para auxiliar aquele eunuco.
É a veste nupcial, né? Que a gente vê de muitos chamados e poucos escolhidos, né? Eu acho interessante, voltando um pouquinho no Emmanuel, que acho que realmente a lição é da obediência, né, Hernani? Mas só aproveitando aqui o comentário do Hernani, que é a questão da necessidade da colaboração para a gente aprender, né? Então, por exemplo, um grupo como esse, né, não dá para fazer... Você não vai ter o mesmo objetivo se você estiver estudando sozinho, né? E ainda que você esteja sozinho, certamente vai ter um espírito amoroso ajudando, né? Então, sozinho a gente não consegue aprender, né? Mas também temos que pensar na nossa condição também de quem vai ensinar, né? De quem aprende e de quem ensina. Então, tem um teólogo aqui, eu não sei nem como é que pronuncia, o nome acho que é Bacon, acho que é Bacon, isso. Ele faz alguns comentários e ele, por exemplo, ele aponta que essa passagem ela mostra dois perfis de pregação, a pregação individual e a pregação em massa. Então, o Filipe, ele aparece pregando para as massas e pregando individual. E ele fala que quando você fala para as massas, o grande assunto é Jesus. Mas quando você vai no individual, é diferente, porque aí você tem que ter uma empatia, né? Você tem que ter... eu falo... É o que a gente fala do testemunho. A gente prega por aquilo que a gente é, no individual, né? Quantas vezes você vai falar com alguém, até penso, como que não deve ter sido para ele conversar com essa pessoa tão importante. Normalmente as pessoas muito importantes, elas têm um certo, igual o Hernando falou do copo cheio, né? Elas têm uma certa arrogância, soberba, e não estão tão abertas para aquilo que você fala. E aquilo que parece óbvio para a gente, a hora que você fala, elas vem com essa asneira de novo, né? Ela vem com isso aí, é lavagem cerebral. Isso aí é porque porque ele é um coitado, né? Se ele fosse que nem eu sou, ele não sentiria tanta sensibilidade, assim, né? Mas a hora que você pega o Felipe, e vamos pegar outros contemporâneos, você pega o Chico, o Divaldo falando, né? Imagina, às vezes, o Divaldo participando de debates com sumidades, né? Pessoas muito inteligentes, fazendo perguntas, e o magnetismo deles conseguia romper essas resistências, né? E o outro ponto também é que quando a gente fala do individual, é meio que a gente tem que prestar atenção que Deus está colocando as pessoas na nossa caminhada. Então, cada um que chega é um dever de obediência que a gente tem. Eu gosto de uma frase da Cacá Rezende, tem uma música dela, eu esqueci o nome da música, mas ela fala assim: aonde houver algum irmão que eu saiba levar a doutrina do meu coração. É linda ela cantando assim. E a gente pensa, você está numa festa, às vezes aquelas músicas terríveis, que a gente tem até desespero de ouvir, né? Mas tem um irmão do seu lado normalmente. Você sempre está conversando com alguém, você sempre está perto de alguém. O que você pode fazer, né? Eu não precisa ser solene que nem o do Felipe, né? Que foi lá, alguém soprou no ouvido dele para ele ir para Gaza, né? A gente vai para as Gazas dos nossos caminhos aqui, os desertos dos nossos caminhos. A gente vai encontrar pessoas já nesses desertos, às vezes entregue à tristeza, ao deserto da depressão, ao deserto dos vícios, ao deserto do engano, ao deserto, vários desertos. E o dever que a gente tem é de fazer brilhar aquela chama dentro da gente, que não necessariamente vai ser por palavras, né? Mas vai ser pela fé abundante, pelo amor abundante, amor que acolhe. Então a gente vê no Filipe essas duas coisas, né? Ele tinha a força para envolver as massas, mas ele também tinha a força para envolver o individual.
E ele sabia muito bem a hora que ele tinha que cumprir com obediência, né, que você começou a trazer desde o começo, de atender a cada uma delas, né? É muito interessante que, quando a gente fala de Jerusalém, Gaza, ali próximo, né, a gente tem os montes, né, o Monte das Oliveiras, se eu não me engano tem um que chama Esdrelon, eu não lembro todos os nomes, mas a gente pega, por exemplo, Jesus, ele estava no alto do monte da sua evolução espiritual e veio ter conosco para nos ensinar. E vez que o outro, ele retornava para o alto, para enxergar e voltava para conviver conosco. E o apóstolo Filipe fazendo o mesmo movimento. E geralmente os apóstolos, no geral, fazendo o mesmo movimento. E a gente também tem que fazer o mesmo movimento, né? E a gente também tem que saber enxergar quando alguém está fazendo esse movimento para nos ajudar também, né? E o que vocês acham disso? É isso mesmo, Ramon. É interessante você falando aí, estava pensando, né? Como que Deus age, e às vezes a gente pensa no maravilhoso, né? Nos fenômenos, e às vezes a gente ouve algo tão espetaculoso assim, mas Deus age através da sua própria criação. Então ele precisou alguém que estava na sintonia do alto, ou que estava, pelo menos, teve abertura, que foi o Filipe, para poder agir em alguém que também já estava com terreno fértil. Porque você vê, quando o Filipe chega, ele estava lendo as escrituras de Isaías. E a escritura falava da vinda de quem? Né? Daquele, né, que seria sacrificado, cordeiro. E ele pergunta para Filipe, ele está falando dele próprio ou de outra pessoa? E o Filipe diz que começa a evangelizar daquele ponto até Jesus. Ou seja, Filipe deve ter explicado lá daquele ponto que ele começou até chegar no momento atual, que era Jesus se manifestando ali. Quer dizer, Jesus já não estava mais entre nós de corpo, mas ele estava em alma, tanto que ele estava sendo guiado pelo próprio Jesus naquele momento. Então, aquele eunuco estava fértil, né? Com o copo vazio, estava realmente apto para receber todos aqueles ensinamentos. Então, nivelou tudo numa sintonia só. E por isso que essa passagem é muito maravilhosa, né? E nos mostra o quê? Que muitas vezes nós devemos perder muita oportunidade por não estarmos sintonizados. Então, Deus age através de algumas pessoas, e como nós não conseguimos captar aquela frequência, ou estamos com o nosso copo cheio, perdemos essa oportunidade, né? Coisa que o eunuco não perdeu, aproveitou e muito bem. E se a gente fosse ver os desdobramentos que aconteceu na vida do eunuco, deve ter sido maravilhoso, porque conforme vocês mesmos disseram, né? Ele era alguém muito importante. E alguém muito importante, quando tem uma transformação, e aí a gente pode fazer um paralelo com Paulo, ele transforma muitas pessoas, né? Mas é isso. Muito, muito bom o comentário do Ramon. Hernani, eu acho que você completou de uma forma bem legal, porque ele era alguém importante, né? Todos nós somos importantes para Deus. Mas para mostrar isso, né? Acho que tem um sinal implícito aí, né? Nisso, né? Tipo, ele é alguém importante, todo mundo é importante. E outra coisa também, a gente pensa assim, às vezes, mas é só uma pessoa que tá ali, que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o Beacon fala assim, ó, ele nos dá o poder necessário para cumprirmos a missão. Onde Deus guia, Deus provê, né? E ele fala assim, a outra lição é que aos olhos do Senhor, nenhuma tarefa orientada pelo Espírito é pequena. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Quando a gente está ao lado de qualquer pessoa, né? A gente tem que lembrar que qualquer pessoa é importante. E nenhuma tarefa com qualquer pessoa é pequena, né? O Tony quer falar aí, depois eu falo algumas coisas. Eu gostei dessa fala aí sobre estabelecer uma sintonia. Isso aí
é uma coisa maravilhosa. Agora, a pessoa tem que acreditar nisso. Ela tem que realmente acreditar. Porque, às vezes, assim, na doutrinação, numa reunião mediúnica, é muito sutil essa sintonia que o orientador faz com o doutrinador. Porque, às vezes, a pessoa acha que é só ele ali, né? Não percebe essa sintonia que é muito sutil. Mas se ele presta atenção na fala do espírito, porque muitas das vezes o doutrinador ele atropela. O espírito fala qualquer coisinha lá e ele já vai se assim, doutrinar no verdadeiro sentido, né? E mais uma vez, como é um atendimento, é muito importante a escuta. É igual um psicólogo, um psiquiatra, ele tem que ouvir. E quando ele ouve, presta atenção, o orientador espiritual vai atuar nele, vai conduzir, pode assim, brota uma ideia sobre o caminho que ele vai tomar ali na doutrinação. Então, isso aí até é sabedoria, viu, gente? A gente treinar isso daí na vida. Porque na meditação também é um momento em que da gente utilizar isso aí. Utilizar isso aí. Às vezes você está com um problema assim mais grave, que você está precisando ali, né? Então, você pode começar a meditação meditando sobre aquele problema. E aguarda com confiança. Então, tem que ter essa paciência, essa confiança, né? De que vai vir. É muito interessante isso aí. Gostei. É mesmo, Tony, você trouxe uma vertente aí que eu nem tinha pensado, que é o diálogo nas reuniões mediúnicas. Eu não tinha pensado nisso. E a mesma empatia, né, Tonho? Essa mesma empatia que é necessária na doutrinação é no dia a dia também. Né? Porque às vezes você está conversando com a pessoa, você tem que ter muito tato para ver se vale a pena mesmo você fazer algumas falas. Às vezes é só escutar, abraçar, né? Acolher, né? Às vezes as falas têm que ser muito sutis, né? Porque não adianta ser um discurso verborrágico, a pessoa só se distancia, né? Muito legal isso que você trouxe aí. E pensar também que às vezes a gente vivencia isso no convívio com os espíritos, né? É o nosso exemplo, nossos atos, o nosso esforço, né? Às vezes a gente não consegue evitar certos erros, mas o empenho, né? O exemplo do empenho, da constância no empenho, né? Fala muito, né? Prega muito, né? Não, às vezes, assim, você está com um problema, não precisa ser em meditação. Você quer uma orientação. Você joga a pergunta e aguarda, sem ansiedade. Você não pode ficar ali ansioso, isso atrapalha. Você faz a pergunta, o que eu devo fazer, né? É igual aquela pergunta, o que queres que eu faça? Experimenta fazer essa pergunta e aguardar. Vai vir coisa. O que queres que eu faça? Justamente, porque Deus, ele tem o controle, ele é onisciente. Então, se as circunstâncias conjugaram para aquela pessoa, aquela situação chegar até você, é porque tem algo, né? Algo para a gente perguntar o que queres que eu faça, né? Ou para a gente, pelo menos, tentar entender, investigar, né? O
que será que Deus quer que eu faça aqui, nessa situação, com essa pessoa? Que tipo de reação ele está esperando de mim, positiva, né? Seja uma reação de autoeducação, de aprendizado, né? Ou seja, uma reação que vai plantar sementes, ou tudo ao mesmo tempo, porque certamente é tudo ao mesmo tempo. Fala um pouco aí, meninos, vocês estão muito quietinhos, o Iris, né, o Hernan. Vamos ver a Gleide, o Iris. Eu não sei se cabe aqui um comentário sobre estudos da neurociência, que é os tipos de mindset. Tem um mindset fixo e um mindset de aprendizagem. Então, esses estudos esclarecem que quando a pessoa tem um mindset fixo, dificilmente ela vai aceitar esse pensar, essa mudança, esse trabalho, essa aceitação. Agora, se a gente tiver esse mindset de aprendizagem, vamos dizer assim, o espírito é aberto, ele não tem aquela coisa fixa que impede, o mindset dele impede de ter abertura. Aí, nessa cena, nesse estudo, eu vi esse etíope aberto, mindset de aprendizagem. Porque, senão, é por isso que muitas pessoas, elas ficam com esse mindset fixo, explica muito, por exemplo, as polarizações, as pessoas que pensam numa determinada coisa e não cedem, não interagem com outra, não aceitam. É um mindset fixo. E identificar isso é importante. Então, o que nós precisamos desenvolver é percepção. Porque a percepção vai nos dar essa empatia que o Ramon está falando, quando encontramos com alguém. Para você ter essa percepção, se a pessoa tem um mindset fixo, ela não vai aceitar nada. Então, eu acho interessante. Tem um livro até, eu tenho esse livro, chama Mindset. E é interessante você desenvolver isso. A percepção para você entender o outro, que aquela pessoa tem um mindset fixo, e também você ter mais abertura, ter mais condições de entender tudo, o momento, a experiência, com tranquilidade. Como o Tony falou, quando na meditação, quer dizer, na verdade, ele está falando que ele coloca a mente aberta. Ele, como diz, Senhor, que queres que eu faça? Abertura. Tem uma abertura, um mindset de aprendizagem. Então, é interessante, a neurociência já está explicando isso. Essas dificuldades que a gente tem de atuar no outro, no diálogo, no entendimento, e ter essa percepção é muito importante. Porque senão a gente está falando para as paredes, não vai conseguir, não vai atingir, não vai ter resultado. Se bem que o bem é, segundo a caridade, segundo o Espiritismo, tem que ser a caridade desinteressada. Então, tudo que nós fizermos, nós não podemos esperar resultado ou resposta imediata para aquilo que a gente faz. Então, a gente faz o bem pelo bem. Se a pessoa entendeu ou não, isso aí não nos cabe. Nós temos que fazer. Porque aquele negócio, semeador, saiu a semear. Né? Aí não interessa se aquela semente causou um resultado. Aí não importa, sai a semear. Então, acho que cabe esse negócio de mindset, porque é interessante a gente ter essa paciência quando a gente vê que a pessoa tem um mindset fixo. Ela não consegue, ela não tem abertura. Não adianta insistir.
Ô, Cleide, eu estava lendo aqui o que é mindset, eu não sabia, não, eu nunca tinha ouvido esse termo, não. É legal, tá assim, ó. Mindset é a configuração da mente, um conceito que busca entender a predisposição psicológica de uma pessoa que prioriza determinados pensamentos e padrões de comportamento para então propor e desenvolver uma nova abordagem. Tem tudo a ver, né, com o que aconteceu, é claro que de uma forma da neurociência, mas explica muito bem o que o eunuco lá estava, né? Ele estava predisposto mesmo, muito interessante. Legal, você trouxe uma Já é novidade. um eunuco mais avançado, É, mais do século XXI. Kardec Nossa, também falava isso, sobre os mindset de céticos que já... aprendizado. Né, Se você não Kardec, tiver mindset aberto, não há muita mudança. Então, é muito interessante isso. E tem um livro, né, desses estudos de neurociência, que explica todo esse tipo de mente, né, de abertura. Se não tiver, você fica na mesmice, você entra em processo terrível de cristalização, de engessamento, de mal-estar, enfim. Porque toda pessoa que ela tem um mindset de aprendizagem, ela é aberta demais e ela entende o que está se passando, compreende. Por isso que precisa de ajuda do outro mesmo. Precisa de ajuda. E quem conhece mais a mente, vai estudando, tem mais condição de atingir o outro, mudar, fazer com que aquela pessoa acolha aquele conhecimento. O conhecimento do evangelizador tem que ter esse conteúdo para a gente atingir os espíritos, né? Nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Porque ele só vai assimilar quando ele abre o mindset para a aprendizagem. Senão, quando você perceber que está muito fechado, aí você não insiste, ter essa empatia, essa educação, esse respeito que tem que ter com a pessoa que não quer. Ela não quer, ela não quer aceitar aquela realidade. Então, o mindset de aprendizagem, ele vive muito melhor. A pessoa vive muito melhor se ela tem um mindset de aprendizagem. O Gleide, esse termo é um termo bem utilizado hoje no ambiente empresarial, né? O pessoal de RH usa muito, né? Os palestrantes que trabalham com desenvolvimento humano usam muito, né? E o nosso trabalho, principalmente o meu de consultoria, é de tentar mudar o mindset das pessoas para eles entenderem o que eu estou recomendando. Mais ou menos assim, né? Mas eu fiquei pensando aqui que Jesus ele veio para mudar esse mindset da humanidade. E é interessante como que é o processo dele, né? O processo de servir, né? De se doar, e fazendo tudo isso, e por causa do mindset das pessoas, elas nem enxergaram. Mas ao longo do tempo, as mudanças de mindset foram permitindo que enxergassem, né? Nós estamos enquadrados nisso, né? A gente hoje está aqui com o nosso mindset um pouco diferente, então a gente está aberto para olhar para Jesus e falar assim, o que tem aqui? Né? Nesse exemplo aqui que está sendo trazido, do Filipe, por exemplo, né? Quando a gente lê a primeira vez esses versículos aí, parece que não tem nada, né? Você olha e fala, não é possível, o que eu vou tirar daqui? Né? Aí você começa a cavucar para ver se o mindset dá uma virada. Aí a gente enxerga quanta coisa, né? É muito interessante isso que você trouxe aí. interessante que Kardec falava isso também já, né? Sobre aqueles céticos. Em relação à doutrina espírita, ele falava, aqueles que já chegavam com ideias pré-concebidas, não adiantava perder tempo, porque eles não iriam se converter, né? Como diz, não ia mudar a configuração da mente deles. Ele já falava isso, né? Para essa questão de querer ter um segmento, né? Pessoas que, prosélitos, sobre os prosélitos, proselitismo, ele falava isso, né?
Aí você falando do mindset fixo, eu acho que a gente pode usar uma linguagem bem mais popular do povão, que é o famoso cabeça dura. Né? Você fala, não adianta, não muda, né? Eu acredito nisso. Sabão, cabeça de burro velho, não espuma. E às vezes nem é fala, né? As coisas acontecem, materializa na frente, a pessoa não quer ver. Não O acredito. pior cego é aquele, né, que não quer ver mesmo. A pessoa está ali e a pessoa não aceita. A vida dela acontece um monte de problemas, está nítido que aquilo ali é pela conduta fixa, que não muda, e a pessoa permanece dando murro na ponta de faca, né? Como se diz o ditado popular. E É muito sempre interessante. jogando a culpa em terceiros, nunca a si mesmo. Nunca se mesmo. Não é? Nunca a si mesmo. Sempre é a situação, sempre é o meu patrão, sempre é a minha família, sempre, né? E delegando, uma coisa que a mudança é minha. A interior é minha, né? Eu que tenho que buscar, não outro, né? Muito interessante também. Né? Justificando. Ô Iris, o que você pesca de tudo isso aí que nós estamos falando? Ah, engraçado. Eu ia falar o que a Meire falou. Que realmente eu acho que é quando a gente espera nos outros a correção do nosso defeito, da nossa dificuldade, a gente nunca vai conseguir resolver. De verdade, a hora que a gente começa a viver melhor, a hora que a gente começa a procurar dentro da gente a solução dos problemas, achar que a vida da gente começa a fluir um pouco melhor, sabe? Isso aí eu tenho experiência de vida de achar assim, quantas vezes eu, no passado, achava que as coisas estavam com as pessoas, e aí quando eu comecei a ver que o problema estava dentro de mim, eu achei que soluções veio muito mais rápido. Quando a Meire falou, ela falou justamente o que eu tinha pensado em falar. Muito bom, é exatamente o que eu penso mesmo. Dentro do que você falou, Iris, né? Você quer ver um exemplo de mindset que a gente não tem tanta coragem assim? Por exemplo, quando a gente discute com o esposo, com a esposa, um familiar, né? Quando acontece uma situação que você se magoa, aí você pega e fixa, coloca o mindset, o olhar no erro da pessoa. A pessoa errou, eu tenho que protestar, né? E a gente fica preso a isso. É um direito, eu tenho o direito de protestar, ela errou comigo. Esse é o mindset. Agora, se eu fizer uma mudança de mindset, eu vou olhar e falar assim, o que eu tenho que aprender com essa situação? Né? Eu estou aqui morrendo de mágoa. Como é que eu faço para aprender a não ter mágoa com essa situação? Aí a experiência vai ser muito mais produtiva do que se eu ficar focado na mágoa, esperando a pessoa vir pedir perdão, esperando a pessoa se retratar. Mas o orgulho da gente, né? A gente fica preso naquele mindset e não volta para o outro. E o esforço de voltar é grande. Haja oração, haja rachar a cuca, haja ler evangelho, mas a gente tem que fazer. É isso que o estudo do evangelho nos convida. Né? Um exemplo assim que me veio enquanto o Iris comentava, né? E também passei por isso aí recentemente, dei uma discutidinha com a dona presidente aqui de casa, e aí um lado ficava assim, né, mas ela tá errada, eu tenho o direito de ficar magoado. E eu já vi algum homem tá certo alguma vez, hein, Fernando? Não tem jeito, né? E aí, assim, vai das coisas mais corriqueiras às mais complexas, né? Mas eu não sei se alguém quer falar, eu queria entrar no outro, trazer outra coisa, não sei se alguém quer falar. Então, mas o objetivo, Ramon, é realmente treino, é puro treino, e você ficar invulnerável. Porque em diversas condições que você é testado, você vai verificando a abertura desse mindset em você. Então, você mesmo se pega falando assim, nossa, uma outra vez a pessoa fez isso comigo, eu senti muito, agora não.
eu já estou assim, isso não, aquele sentimento não está te atingindo mais. Aí você vai, na verdade, você está fazendo um treino das emoções. E essa emoção já não te atrapalha tanto quanto atrapalhava. Se eu fui reparando assim, antes eu ficava uns 2 dias com aquilo, agora eu fico mais ou menos 10 minutos, 15 minutos. Não tem jeito de não ficar chateado, não tem jeito de paralisar. Mas a gente vai observando que o tempo que você ficava muito mais magoado, mais tempo, vai diminuindo. E isso é muito interessante, muito. Você vai ficando invulnerável. Nossa, aquilo não me atingiu mais. Eu tinha muito isso. Estranhamente, foi um treino e eu fiquei bem melhor. Eu falei, graças a Deus, nem que se for no final da minha vida, né, na velhice, você ficar com essa mente, né, aberta, invulnerável, controlando essas emoções, muito bom, e você ter uma qualidade de vida mental excelente, muito boa. E eu acho que é um propósito. A doutrina me trouxe muito isso, por causa dos estudos e de aprofundamento em vários grupos. Eu mudei muito, muito, em qualidade mesmo de vida mental. Muito bom. Ramon, qual que é a novidade que você quer seguir? Eu acho que a gente já conversou. Na verdade, sim, queria desdobrar um pouquinho a questão da obediência, que você falou desde o começo, né? Porque quando a gente fala obedecer, se a gente ter a condição de entender qual que é a vontade de Deus para as circunstâncias e obedecer. Mas a obedecer, ela implicitamente ela está dizendo que você sabe o dever a cumprir. E a questão do dever, eu queria trazer para a gente discutir juntos, eu não sei se a gente tem muita consciência de dever. Né? A gente está muito acostumado a dever assim, lavar a louça, ir trabalhar, pagar as contas, né? Estudar para a prova. A gente está acostumado com o dever de casa, né? Mas e esses deveres da vida, né? O dever de se transformar, de se melhorar, de evoluir, o dever de cuidar das pessoas que estão caminhando contigo, o dever de semear, né, que até eu não sei se foi o Iris, eu não sei se foi a Gleide que falou, semear a qualquer lugar, né? Não importa o terreno que vai receber a semente, né? Se ele está de espinho, de pedra, né? Deveres. Essa consciência do dever é que a gente não trabalha tanto, a gente não desenvolve tanto esse mindset, né? Foi legal que a gente trazer isso. De buscar o dever de cada momento, né? De cada experiência. E até lá no Evangelho fala que o dever, eu não lembro assim os termos, mas é uma coisa que ninguém mais vai saber, é você com Deus. Quando você cumpre o dever, é uma coisa sua com Deus. Não tem aplauso, não tem nada, né? E a obediência cabe a isso, porque a gente pode se revoltar contra as experiências. E aí isso é fugir ao dever, né? O dever que a experiência traz, né? O que vocês acham, né? Porque eu acho que para entender a obediência, a gente tem que entender o dever, né? O que vocês pensam? Eu lembrei da página do Evangelho, obediência e resignação. Porque um é consentimento do coração, o outro é consentimento da razão. Que ambos têm que estar juntos para a gente conseguir cumprir o nosso dever, né? Com dedicação, consciente. Eu acho que é o mais importante, é estar consciente daquilo, não porque o outro faz, mas porque eu necessito, né? Fazer algo. Né? A gente pensa assim, dever para conosco mesmo, dever para com a religião, dever para com a família, dever para com a sociedade, né? São vários pontos que, ao mesmo tempo, convergem para um só, que é a nossa evolução.
né? Dever na casa espírita com as tarefas que nós abraçamos, né? Acho que tudo isso faz parte desse processo, né, de evolução, faz parte desse projeto de evolução. Porque quando o Espiritismo fala em fora da caridade não há salvação, Kardec explicita muito bem a caridade totalmente desinteressada. É o que o Ramon está falando, do dever, do cumprimento. Porque se você esperar algo, isso já não é caridade. Porque você tem que fazer sem esperar nenhum resultado, com nenhuma intenção, com nenhum interesse. É muito sério. Por isso que não é fácil fora da caridade não há salvação. Porque até eu ouvi uma história, um vídeo de uma pessoa contando que quando eles eram crianças, o pai observou que na favela, perto, lá onde eles moravam, existia uma pessoa que precisava de cadeira de roda nova, tudo, porque a dele estava em precária. Então, ele gastou, economizou, quer dizer, economizou dinheiro, gastou dinheiro até da família para comprar uma cadeira nova lá para o cadeirante. Mas depois de um tempo, depois de uns 3 meses, passando pela favela, eles viram que o cadeirante não estava mais com a cadeira. E os filhos no carro ficaram bravos lá. E tá vendo? O senhor sacrificou a família, sacrificou a gente para dar essa cadeira. Olha lá, e de certo, o que essa pessoa já fez com a cadeira? Já vendeu, já trocou por droga, ou alguma coisa. Aí o pai aproveitou e falou da caridade. Ele falou assim, não, nós temos que fazer a caridade para Deus. Quer dizer, o dever tem que ser cumprido, o bem pelo bem, sem esperar nenhum resultado, nem saber, nem tirar satisfação. Então, na família, como o Ramon está falando, nós não temos que resolver rapidamente todas essas questões, porque isso é o desapego à caridade realmente desinteressada. Você não quer ter a razão, você não quer o que você faz ali é o puro bem. Você tem que fora da caridade não há salvação, sem nenhum resultado, sem esperar que a pessoa tenha resultado, ou veio te agradecer, ou você teve um aplauso do público. Então, é essa caridade que Kardec descobriu, né, e discorre sobre esse fora da caridade não há salvação. Não é tão fácil, não, porque é um trabalho muito árduo com o meu ego, com o meu egoísmo, comigo mesmo, esse trabalho, para que eu faça isso com leveza, com grandeza, né? Com grande transformação mesmo. Aquela serenidade do ser espiritual nas alturas. Eu quero alcançar isso, então o treino é esse. Cada dia mais consciente, eu faço alguma coisa com o Ramon, se ele não observou, se ele não entendeu, não interessa. Eu tenho que realmente fazer o bem pelo bem. E tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Lázaro, que é isso que o Ramon disse mesmo, que ele fala o seguinte: o dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, né? Olha que interessante, que às vezes a gente faz as coisas por um dever que é coletivo, cuidar disso, cuidar daquilo, mas e a minha obrigação moral? Só eu que estou vendo. E depois ele fala assim, e depois para com os outros. O dever... Desculpa fazer um adendo, não aguento. Eu só entendi agora essa explicação. Obrigado, Fernando. Ele fala, o dever é lei da vida. É lei da vida mesmo, em vários conjuntos, né? Mas o dever é sua consciência, você com você mesmo, né? Então, é muito interessante essa questão da obediência, porque quando você está sendo obediente a Deus, é o contato ali, pai e filho. Isso vai ramificar conforme a sua atuação, às vezes para milhares de pessoas, dependendo
grandiosidade moral ou não, né, da sua atividade ou não. Mas, em primeiro plano, é você com Deus, né? Esse negócio que a Gleide falou aí da caridade, é pura caridade, porque a caridade é isso, é você fazer sem querer retorno, né? Se você quiser fazer e tiver retorno, já não é caridade, é beneficência, é ajuda, pode ter outros nomes. Mas é muito interessante, porque o ser, quando ele evolui, isso é natural para ele, né? Então, você acha que o Felipe, que esses apóstolos discípulos aí que já estavam convertidos, pensavam nisso? Não. Mestre, é isso? Então, bora lá, 96 quilômetros, eu sei que o senhor vai dar um jeito, né? Tocava o caminho. O Ramon tem um texto aí que vai colocar, e a gente pode ir comentando sobre essa questão da obediência. Não sei se o Tonho ia falar alguma coisa, ia falar, Antônio? Fiquei com a impressão também, tá? O Antônio torce para a Holanda, por isso que ele tá com essa camisa laranja assim. Holanda. Não, é isso mesmo. Agora, também tem um detalhe, né? Naquela época, praticava muito isso aí, essas distâncias, né? Porque você vê, o transporte era camelo, cavalo, né? Barco, mas por terra, o próprio Paulo andou muito, né? Nossa Senhora, a gente cansa, né, de caminhar com ele. Eu gostei muito aí das puxadas que a Meire deu em Kardec. Aquilo que estava sendo falado aí com o nome de mindset, ela achava em Kardec. E, beleza, viu, Meire? Então, vamos lá. Admiração. Mas sabe o que é legal? Tudo que o pessoal falou, a Gleide também, né? Ele também. Todo mundo, né, Hernani? O dever da caridade, né? Até pegando o que o Hernani falou. Por que a caridade é um dever da gente com a gente mesmo, né? Porque aprender a verdadeira caridade nos faz evoluir. E a gente está aqui para evoluir, né? Então, por isso que ela é talvez o maior dever, né, de todos. E a gente não evolui sem esforço, né? E a gente tem a obrigação de cuidar da nossa evolução. Só que ninguém entra no reino do céu violentando consciências, né? Não é pela força, é pela vivência do amor, né? Vamos lá, então, Meire. Aprendamos a obedecer. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Recorda que a obediência é o alicerce da ordem nos mais recuados círculos da natureza. E aprendamos a obedecer se realmente nos propomos concretizar o ideal superior que abraçamos. Obedece a árvore ao decreto divino que lhe prende a raiz ao solo e converte-se em gênio protetor no caminho das criaturas. Obedece à fonte a determinação de mover-se colado ao solo e transforma-se em corrente de forças fecundantes que favorecem no campo o perfume da flor e a alegria do pão. Tudo o que representa utilidade à mesa da civilização encontra na obediência a sua razão de ser. O animal obedece e domestica-se. A semente obedece e produz. Não ouvides que no cristianismo é preciso confiar o coração ao divino artífice que é Jesus, para que a nossa existência lhe receba a santificante vontade.
Não vale procurar o evangelho para dissipar os tesouros em manifestações palavrosas. Sem dúvida, ensinar é capítulo importante do nosso trabalho que não podemos e nem devemos olvidar. Imperioso, porém, reconhecer que somente ensinaremos com segurança, aprendendo por nossa vez, na escola da disciplina à frente do Cristo, submetendo nossa posição inferior ao sopro criativo de sua bondade e sabedoria. Obedecendo a Jesus e conformando-nos à verdade que ele personaliza em seu exemplo de amor e luz, converter-nos-emos de beneficiários e de aprendizes em servidores fiéis da sua doutrina de redenção no curso do tempo incessante. Aprendamos a viver sob o jugo do Senhor dentro da nossa liberdade de escolher o próprio caminho, de vez que somente pelo cativeiro voluntário aos nossos deveres é que caminharemos para a nossa definitiva emancipação. Emmanuel. É verdade, né? A gente serve, a gente é voluntário, ninguém está forçado a nada, como o Antônio Carlos falou, né? Mas quando nós nos tornamos voluntários, né, do Evangelho, devemos fazer com esse dever, né, da consciência tranquila, com alegria. Eu acho que o mais importante é isso, né? Porque o Evangelho, ele é motivo de felicidade, não é motivo de carranca, não é motivo de sair punindo as pessoas com a palavra, de apontando, né? Eu acho que o Evangelho é isso, né? O Evangelho vivo. Eu acho que isso é importante a gente pensar, né? Porque todos nós podemos ser um trabalhador do Cristo, mas um trabalhador fiel e feliz por estar nessa seara do Cristo, né? Porque o trabalhador de Jesus, ele tem que estar muito feliz, né? Por estar ali em conexão com o Mestre. Às vezes a gente não consegue fazer o trabalho como ele precisa ser feito pela nossa situação evolutiva. Mas quando nós já dispomos no trabalho, coloca a mão na charrua, esses emissários divinos vêm nos fortalecer, né? É difícil, tem momentos que a gente dá uma balançada, dá uma fraquejada, mas eu acho que essa obediência de estar ali firme no dever no dia a dia é o que vai nos fortalecendo, como a Gleide diz, né? A gente vai, né, impulsionando a nossa vontade, nosso desejo de acertar, o nosso desejo de estar ali em consonância com as leis de Deus, e a gente vai seguindo dia a dia, né, passo a passo. Mesmo na nossa condição de pirilampo, como mesmo Emmanuel diz, né, que vê essa luz intensa, mas a gente ainda é atraído por ela. Muitos não vai de espontânea vontade, é atraído. Mas mesmo nessa condição de mendigos da luz, a gente já está no caminho, né, para ver tudo isso, né, para participar desse reino. Eu acho muito lindo, principalmente assim, nesse mês de dezembro, que a gente lembra tanto, né, do advento do Cristo, o coração fica mais calmo, mais sereno, mais conectado, né, com a mensagem de Jesus. É a hora, né, da gente fazer o nosso melhor, cumprir o nosso dever, né, tá feliz de estar na seara, né, trabalhando, mesmo como diz a Meimei, às vezes o pé da gente está sangrando, o coração tá bem apertadinho, mas vamos lá, vamos trabalhar, que você sai de um jeito para executar o seu, principalmente na casa espírita, às vezes você sai e não sai conforme você queria estar, mas você volta muito melhor do que você saiu. Isso a gente sente, né, quando a gente está disposto ao trabalho, coloca a mão, como disse, na charrua mesmo, né? Isso é obediência, né? Isso é obediência. Mesmo um pouco meio cambaleante, mas a gente tem que estar caminhando, né? Firme. E aí, amigos? A Meire resumiu muito bem aí o texto, mas, Ramon. Me chamou a atenção aqui, ó, não ouvides que no cristianismo é preciso confiar o coração ao divino artífice, que é Jesus, para que a nossa existência lhe receba a santificante vontade. Então, se a gente quer receber a santificante vontade do Cristo,
a gente tem que aceitar o que vai chegar. E confiar mesmo que ele vai mandar. Eu acredito que ele tem interferência nas coisas também, não é só Deus, ou é Deus por meio dele, de alguma forma. Aí, muitas vezes, os nossos anjos da guarda executando a vontade do Cristo em nossas vidas, eu acho que tem uma cadeia aí de coisas, né, que a gente não entende. Mas, em resumo, né, eu me entrego ao que vem. Claro, né, nós estamos falando de resignação dinâmica, né, igual a Joana explica, né, não é de vaquinha de presépio, né, a gente vai sempre trabalhar para superar as dificuldades que aparecem, não é se entregar e morrer ali naquilo, né, mas quando a gente fala de resignar, é de procurar o aprendizado que a experiência traz, e a experiência é o dever daquela experiência, né, o dever de aprender com aquela experiência, o dever do que nós temos que executar naquela experiência, do testemunho que a gente tem que dar naquela experiência, né? E aí, juntando esse parágrafo com o último, que ele fala de vez que somente pelo cativeiro voluntário aos nossos deveres é que caminharemos para a nossa definitiva emancipação, que seria eu me, né, cativeiro voluntário, eu me entrego a essas experiências, porque eu quero, né? É diferente de eu me rebelar. Por que está acontecendo isso comigo? Por que a pessoa fez isso comigo? Deus não está sendo justo, a vida é injusta, eu não fiz por merecer, né? E aí o cativeiro voluntário, eu falo assim, não, tá bom, essa experiência chegou, agora eu vou trabalhar para eu vencê-la, em todas as dimensões, desde o que eu tenho que aprender até o que eu tenho que fazer para superar ela, né? O que eu tenho que fazer para sair dela, né? Não é que eu tenho que ficar ali amargando aquilo, né? Mas, por outro lado, eu só vou sair mesmo se eu aprender, né? Senão ela vem de outras formas de novo. Então, eu achei muito interessante essa ligação do dever com se entregar à vontade do artífice, que é Jesus. Achei lindo, poético, né? Essa forma que ele escreve aí. O cativeiro voluntário e o artífice, né? Achei muito bonito. Você pensa bem, Ramon, quando o Ananias se entregou, né, esse artífice que é Jesus, que Cristo disse para ele, ó, vai bater na sua porta o Saulo, e você vai curar ele. Aí ele fala, mas o Saulo, tem certeza? O Saulo, aquele que é perseguidor, né? Pensa bem, ele se entregava tanto, então a obediência também é dificuldade. Você está ligado, sintonizado ao Cristo, e recebe uma função dessa, eu vou receber o Saulo, perseguidor, mas não é possível, você tem certeza que é isso? E ele recebe e cura a cegueira do Saulo, e encaminha ele na comunidade daqueles primeiros cristãos. Então, olha só que obediência, né? Por mais que ele duvidasse ali, ele aceitou, porque sabia que a mensagem vinha direto do Cristo. Então, isso é uma verdadeira obediência, né? Não é fácil não, né, Antônio? Você não está enganado, não, né? Você não está enganado, não é outro nome, não? Interessante, Hernani, que Saulo não foi até ele que teve que ir até Saulo. Aí até o Emmanuel comenta, o cordeiro estava indo de encontro ao lobo. Verdade, tem isso mesmo. É essa obediência mesmo, essa entrega, né? E você vê, nessa passagem a gente tem a mesma lição, que é a passagem de Isaías que está sendo lida. É a ovelha indo para ser tosqueada em silêncio, não é assim? Eu lembrei de Abraão, que o Espírito falou para ele sacrificar o filho, né? Levou o filho lá, a hora de Aí sacrificar caiu ele. Isaac, mas cadê o cordeiro, né? Vocês sabiam que, fazer só um adendo, que onde é o templo, foi construído o templo, foi em cima do monte onde teve o sacrifício de Isaac, o templo de Jerusalém. Isaac, por isso que é um lugar sagrado para o povo hebreu. Eu não sabia dessa, tá vendo? Mais uma. Além do mindset, agora eu sei essa.
Mais serviço, né? Mais serviço, é. Mas aí, fica aberto, pessoal. Quem quer comentar mais alguma coisa? Tem uma mensagem, Ramon, que fala de confiança. Se você puder colocar ela, confia em Deus e caminha. Já que nós estamos falando em obediência, vamos colocar ela para a gente refletir. Tá no jeito. Pode ler? Confia em Deus e caminha. Guarda a confiança em Deus e não te detenhas. Muitos te anotam o entusiasmo na fé que abraças e por isso te repelem, mas Deus te acolhe. Muitos te conhecem o coração aberto aos sentimentos mais elevados e te envolvem no abuso. No entanto, Deus te defende. Muitos te julgam doente e incapaz, entretanto, Deus te fortalece. Muitos te examinam a sua idade em serviço e te zombam da dedicação. Contudo, Deus te registra o amor aos compromissos assumidos e não te desampara. Muitos te assinalam a bondade e o desprendimento e te crivam de ironias. No entanto, Deus te contabiliza os gestos e não te abandona. Muitos, talvez, por não desejarem servir ao próximo, te solicitam o afastamento das obrigações que procuras enobrecer, mas Deus te livra do desequilíbrio e do mal. Muitos te desconhecem o esforço no trabalho, no entanto, Deus te acompanha as tarefas de cada dia e te abençoa. Prossegue adiante, confiando na presença e na justiça de Deus, e Deus te concederá, hoje e sempre, tudo aquilo que te seja melhor. Emmanuel Chico Xavier, do livro Hora Certa. Nossa, que lindo, né? Maravilhoso, a gente vai lendo, vai ficando até emocionado. Ai, que lindo. E é isso mesmo, gente. O Ramon falou uma coisa interessante, que aquele eunuco lá, ele era uma pessoa conhecida, né, importante. Mas para Deus, todos somos importantes, né? Não tem aquela passagem lá, eu já vi, eu gosto do The Chosen, porque eu gosto de ver essa passagem, às vezes eu coloco lá algumas passagens. Deus não, o pastor abandona as 99 ovelhas e vai atrás daquela ovelha que está perdida. Então, todo mundo é importante para Deus, né? O que nós precisamos é abrir um pouquinho o nosso coração. Um pouquinho que a gente abre, né? Aquele pirilampo que a Mary falou, aquela velhinha, aquela luzinha, já vai ser o importante para a gente conseguir ser encontrado, né? Pelo pastor. Cabe a nossa ajuda também. Então, ninguém está abandonado, né? Nesse caminho da obediência, Deus está fortalecendo todo mundo. E a gente falando assim parece que é fácil, mas no caminho, às vezes você fala não, num ambiente que todo mundo é ao contrário, é difícil. A hora que todo mundo quer ir para um caminho, você fala, não, gente, o meu caminho é aquele. Aí eles vão te zombar, você vai ser motivo de chacota. Quando todo mundo quer ser corrupto e você não aceita corrupção, você é o brega, você é né? Então, no nosso mundo é muito difícil ser aquele obediente a Deus. Mas a gente não pode esquecer que Deus não abandona ninguém. E se a gente seguir esse chamado, tenho certeza que a vida vai abrindo os horizontes na nossa frente, né? Só não abre mais porque a gente cai muito. Não tem jeito, nós somos ainda acometidos pelas pequenas e grandes quedas na nossa vida, né? É isso mesmo, Iris? Ou não é bem assim? Obediência às leis de Deus também, né? Claro. The Chosen tá no Netflix agora, viu, galera? Quem não conseguiu ver ainda, pode procurar lá. Bom demais, nossa.
Essa passagem aí, que ele tá na Samaria, e quando ele encontra com a mulher samaritana, ele fica um tempo lá na Samaria, e ele vai ao encontro de uma pessoa lá que tinha um problema na perna, né? E um belo dia ele ara a terra do cara lá, sim, pede para os apóstolos arar a terra do cara lá, e o cara pega e agradece ele, eles reúnem lá à noite, um belo dia, e Jesus pede para contar a história dele, né? Por que ele era daquele jeito lá. E quando ele começa a contar a história, ele tem um remorso muito grande, porque ele ataca um judeu num cavalo, e só que ele não consegue fugir com esse cavalo. Aliás, ele até vai no cavalo, mas o cavalo cai, e ele cai ao chão, e ele consegue se arrastar até numa cidade lá, e ele tem um remorso muito grande, porque ele não sabe se aquele judeu que ele assaltou tinha morrido ou não. E Jesus fala para ele, fala, ó, ele não morreu. Aí ele fala, como você sabe disso? Ele fala, eu sei, pode confiar. Aí Jesus dá um abraço nele, eles vão embora, e à noite ele acorda inesperadamente, e quando ele coloca as pernas no chão, ele já está curado da paralisia dele. E é muito bonito, porque depois ele vai para o templo orar, né? E ele junto com o João, lê uma passagem lá das Escrituras, muito bonita. Essa passagem é linda, então de vez em quando eu assisto ela. Depois eu vou até assistir de novo para ver se eu não entendi errado, tá? Mas eles aproveitaram a licença poética para dizer que essa é a história da parábola do bom samaritano. Então, então vamos ver de novo, mas eu tenho quase certeza que esse judeu foi ajudado pelo samaritano, e daí que saiu. Então eles fizeram uma interligação. Nossa, eu achei não tinha captado isso. Achei genial, assim, que aí dá mais brilho ainda você pensar, né? Tudo bem, é uma hipótese, é uma história, né? Mas achei demais, achei incrível. Eu imagino que as coisas devem ter sido bem interligadas mesmo na realidade. A gente só não tem as peças para encaixar, né? E ele fala, né? Ele fala assim para Jesus, mas por que eu, né? Um homem cheio fiz coisas horríveis. Aí ele fala isso, né? O pastor deixa as 99 ovelhas para ir atrás daquela que está perdida. Então, ele não abandona ninguém, né? E muitas vezes a gente fica blasfemando, né? Com os acontecimentos da nossa vida. Não somos obedientes. E aí, pessoal? Quem mais quer fazer algum comentário? Acho que o Tonho trouxe um ponto legal, que tudo isso aqui envolve a execução das leis divinas em nossas vidas. O Jesus foi isso, né? Ele personificou a aplicação das leis divinas, né? Ele meio que materializou as leis divinas, né? E é legal porque eu não sei vocês, mas quando eu li essa questão lei, respeitar a lei, me parecia aquela coisa de regrinha de religião, né? O que você pode, você não pode beber, você não pode isso. E isso aí tem uma conotação que nós estamos um pouco cansados, né? Do histórico religioso que a gente traz de bagagem espiritual. Mas quando a gente começa a fazer uma interpretação tão ampla, tão profunda, a gente começa a perceber que essas leis, elas não são regrinhas, né? Nesse sentido de nos obrigar a ser autômatos, né? Mas executar elas é o que vai nos levar à verdadeira felicidade. Então, se a gente entende elas com profundidade, a gente passa a buscar o entendimento e a aplicação delas, porque isso vai nos trazer felicidade e a evolução, que no fundo, por mais rebeldes e tristes que sejamos ainda, doentes espiritualmente, todos nós queremos chegar à nossa pureza espiritual para viver essa felicidade perene, permanente. Imagino que lá no fundo tenha isso, né? Senão
Senão a gente não veria que todos esses espíritos que se entregam ao mal sentem culpa. Em algum momento, de alguma forma, essa culpa está escondida. E eu imagino que seja essa culpa porque eles estão postergando essa felicidade para si mesmos, né? Então, esse entendimento da lei é muito legal também, para a gente encarar dessa forma diferente, né? Para não parecer mais um conjunto de regrinhas para nos tapa-olho, né? Aquela coisinha assim, não pode usar saia, não pode, só pode usar saia, não pode... Não é isso, né? É muito mais profundo, né? Mas aí no que a gente estava falando também, Ramon, dos próprios versículos, que quando o Felipe pergunta para ele que se ele sabe o que ele está lendo, ele fala assim, como é que ele fala mesmo? Vamos colocar aqui, até esqueci. Ó, Felipe pergunta para ele assim, ó, será que entendes o que está lendo? Aí ele disse, pois como poderia se alguém não me guiar? Né? Ou seja, a interpretação que passaram para algumas pessoas sobre a lei, de repente ela foi válida naquele momento, mas ela ficou paralisada. E ela não houve outra leitura, né? Igual essas pessoas que ficam cristalizadas naquele momento apenas no aspecto material, né, da coisa ali. Usar saia, não cortar o cabelo, aquelas coisas todas. Não consegue transcender. Porque, de repente, não apareceu um Felipe na vida delas para ensinar elas a ler e a guiar, né? Olha só como que as coisas têm consonância uma com a outra, né? Aí entra aquela fala de Jesus, porque quando um cego guia o outro cego, ambos caem no fosso, não é? Porque Jesus, sendo guia e modelo, é porque ele já é o guia, aquele que já sabe, já percorreu o caminho, já sabe como que acontece, né? Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de racionalidade, porque até dentro da doutrina há alguns segmentos que têm uma ideia equivocada da doutrina. Equivoca-se muito ainda na interpretação da doutrina espírita, né? Nós já sabemos hoje que a mudança acontece do interior para o exterior, não do exterior para o interior, né? Mas existe ainda um certo dogmatismo dentro da própria doutrina, mesmo sendo a doutrina racional, né? Que nos dá respostas jamais imaginadas para todos nós, né? Porque nós também já fomos um eunuco, já não entendíamos muita coisa mesmo, né? Mas no século 1857, como diz, caíram as escamas dos nossos olhos com os ensinamentos da doutrina, né? E foi um guia seguro que nos guiou, que nos guia até hoje, né? Um homem extremamente racional, observador, crítico, né? Porque criticidade não é você ficar apontando o dedo para as pessoas e falando que está errado, é você saber que ponto aquilo está, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, né? Nós temos essa criticidade, até dentro da própria doutrina, né? Em certos ensinamentos que nos chegam, que às vezes não está de acordo com aquilo que Kardec nos ensinou. Né? É muito abrangente esse pensamento do eunuco, né? Dá para a gente refletir bastante sobre a nossa vida, nossa maneira de interpretar, né? Nossa maneira de manifestar dentro da doutrina. Isso mesmo. Bom, pessoal, nós já estamos no tempo aí, mas eu acho que foi muito bom o nosso estudo, né? Nós abrangimos toda essa questão aí da obediência, o verdadeiro sentido de obedecer, né? Da cooperação, de saber o momento de ouvir, o momento de falar, essa sintonia com o Pai, né? Devemos buscá-la de que forma? Falamos sobre a humildade, de Deus agindo através da própria criação. Então é isso, pessoal. Acho que todos esses estudos, eles servem para ensinar, né? Realmente o evangelho é isso, né? É Jesus vivo, nos mostrando como devemos segui-lo, né? Através desses exemplos. Se nós formos pensar bem, todos os exemplos que estão no evangelho não deve ser nem 1% que ele passou, né?
E esse 1% nós já retiramos, assim, combustível para a nossa vida inteira. Então, que nós possamos saber aproveitar todo esse combustível que é passado aí para nós através do Evangelho, dessas nossas meditações, nossos estudos. Muito bom. Bom, é isso aí. Vou pedir para o Ramon, então, fazer a prece para nós. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade da gente fazer essas reflexões profundas, esses reconhecimentos. Cada um de nós absorveu de acordo com as suas necessidades, com os nossos momentos próprios evolutivos. Agradecemos pela oportunidade de estudarmos juntos, nos enriquecendo dos pontos de vistas formados no coração de cada um. Agradecemos, Jesus, pela doutrina espírita em nossas vidas, pela oportunidade de estudar o seu Evangelho, traduzido, interpretado à luz dessa doutrina. E pedimos que o Senhor abençoe os nossos esforços, que a gente consiga aprender a se amar cada vez mais, aceitar-nos como somos, amarmos-nos como somos, e buscar, a partir daí, com bastante empenho, aplicar o que a gente aprende, brilhar as suas lições pelo nosso exemplo de esforço, aonde estivermos. Abençoe, Jesus, o nosso país, todo o planeta. Nós imaginamos aqui, da nossa pequenez, a gravidade dos momentos que estamos passando enquanto nações. Por isso, com o coração, às vezes aflito, nós pedimos que o Senhor nos guarde, guarde o nosso planeta, guarde o nosso país, as nossas famílias e o nosso coração, de serem influenciados pelo mal, mas antes que a gente avance em sua direção, para evoluirmos, para sermos felizes, verdadeiramente. Abençoe cada um dos meus amigos, seus familiares, seus lares que estão aqui. Abençoe a Angélica e todos os nossos irmãos que não puderam estar presentes. Abençoe o paizinho dela, que está fazendo aniversário. E que na próxima semana nós possamos estar aqui, cheios de bom ânimo, de alegria, por poder sentar no banquete e cear contigo essas lições imorredoras que o Senhor plantou em nossos corações. Que assim seja.